Graças a Deus, Atos, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Gentios, veio a crer. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Aqueles que não quiseram discernir, compreender, ouvir, meditar. Então eles estavam contra, porque o que estava importando para eles é a vida que eles estavam levando. Era como que se a verdade incomodasse a eles, Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram ao lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Então, aqueles que preferem meditar na verdade, dar testemunho da verdade, ocorre como ocorreu ali, em algum momento, dependendo da pessoa, ela tem palavras contrárias, tão duras como pedras, pois incomoda, porque ao meditar que a palavra vai pedir que ela deixe de viver de acordo com como ela está vivendo, desviar a vida do ritmo que ela está indo e voltar-se para a verdade, a incomoda. Todavia, somos transformados pelo poder do Senhor, pela força do Espírito Santo, e a nossa mente é colocada, capacitada a crer, e somos colocados no caminho estreito. E não é por livre e espontânea vontade, é o Senhor que tem feito isso na tua vida e te capacitado para você ir de acordo com a vontade de Deus. Ele é Senhor do universo, sim, os corpos, as matérias, é Ele quem guia, mas os teus pensamentos foi Ele que te fez aceitar. Já é contigo, desde sempre, desde que você nasceu, Ele já te ama. E todo o teu caminhar foi para que você viesse a convergir com Cristo, a se encontrar com Ele. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades de Licaônicas, de Listra e de Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o Evangelho. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em alta voz: "Apruma-te direito sobre teus pés." O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: "Os deuses desceram até nós e foram em forma de seres humanos." E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. Deus faz sinais e prodígios sim através das pessoas, usou Paulo e foi o próprio Deus que deu com autoridade de voz, falou pela boca de Paulo, falou pela boca daquele tabernáculo e movimentou as pernas daquele homem. Deus é poder, é incrível, o mundo está afirmado pelo amor de Deus, se movimenta pelo amor de Deus, o sol clareia e aquece o coração pelo amor de Deus. E Deus está em muitos lugares ao mesmo tempo. É um poder que explana sobre a terra, o Espírito Santo, como disse em Gênesis, e sobre as águas da terra, sobre a face da... Então, Deus curou aquele homem. E a honra e a glória de Deus, entende? Ali fica uma importância muito grande, olha o que vai dizer. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram de Hermes, pois eram ele quem falava com poder. Muitos sinais e maravilhas, arrebatamentos de sentidos, tirar do corpo e levar para outra dimensão, curas e milagres estão sendo feitos. Prodígios. Mas é Deus quem faz. Verdadeiro poder de Deus. O inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus Cristo é o Senhor quem restaura, cura e libera, transforma mentes e corações. Sim, o Senhor é Deus. Então não há divindades, outras luzes, xamãs,
índios e culturas e povos que possam fazer senão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só que às vezes eles vêm a conhecer Deus, começam a conhecer na cultura deles, quando é misturado, mas os que hão de entrar na vida eterna e herdar a vida eterna, Deus se esclarece os olhos deles, né? E traz a compreensão que Ele é Deus. E essa compreensão vai além da religião, mas não está ao colocar em divindades, então, né? Como Zeus, Mercúrio e coisas que as mentes humanas inventaram. Antes é Deus quem vai se revelar e vai deixar claro que isso é pelo poder dele que é feito. Então os fiéis apontam para Jesus Cristo. Entende? Todos que são fiéis apontam para Jesus Cristo nos seus sinais e maravilhas que o faz. Quem faz? Jesus em seus sinais e maravilhas. Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então os fiéis permanecem a apontar para a verdade, para a luz. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e correram para o meio da população, exclamando: Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa. Vós temos anunciado o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Em tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifício. E está escrito, né? Ao Senhor seu Deus prestará culto, somente a Deus. Então aqueles homens, permanecendo na verdade, não aceitam, né? Que somente Deus seja louvado, né? Essa é a palavra verdadeira. Que somente o Senhor seja louvado. Ele é digno, né? Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele padece e ressuscita por te amar. Chegaram, porém, alguns judeus da Antioquia e de Icônio e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. E, havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e, tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em que haviam crido. Então, consagraram aos cuidados do Senhor. Então ali Deus, o próprio Deus, proclama isso, derrama unção. Igreja é pessoas, ou seja, a igreja, quando fala assim, a igreja, está falando o agrupamento de irmãos, que haveria de crescer ainda, tá? Não é as paredes nem o teto, mas sim o número de pedras vivas, pessoas que vinham a crer que Deus os trazia como filhos, né? Atravessando a Prígia, chegaram a Panfilha. Aqueles homens, então, olha, veja só, consagraram aos cuidados do Senhor, ou seja, o Senhor quem guiaria aquele povo. O Espírito Santo em uma unção através daqueles homens, mas o Espírito Santo fazendo. E depois de Panfilha, né, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalia. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sobre a proteção da graça de Deus, a fim
desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Esse abrir a porta da fé vem então com milagres. Sim, Deus faz milagres. Os milagres são para que o povo venha a testemunhar, né? Que sim, é verdade. É Deus fazendo os milagres, é Deus acrescentando. Mas o poder de Deus vai além dos milagres que Ele faz, tá? Porque são sinais dito que aconteceria. Porque a palavra é viva. E ela é dona do universo. E acontecem muitas coisas quando ela é manifestada. Mas a fé genuína e verdadeira é uma unção. E essa é mais importante que os milagres. Vistos, né, do lado de fora, essa unção desce ao homem. E então ele crê na verdade. Mais importante que os milagres que se pode ver é o que se pode sentir de Deus, né? É o Espírito da verdade que habita e permanece contigo para todo sempre. Na consumação do século, que é, ou seja, o término da tua caminhada aqui, e para todo sempre com Deus na vida eterna, envoltos da luz. Esse é o maior milagre. E é graças a Deus e a Jesus de Nazaré. E que assim seja na sua vida. Amém.